Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Vou esperar que o pessoal está entrando. Deixa eu ir aceitando eles aqui, eu já converso com vocês. A Jennifer, conversei com ela ontem, falei, tá tudo certo para amanhã, tá. Agora eu mandei mensagem para ela, não respondeu até agora. No caso, ela não acordou mesmo. Ela falou que se ela não acordasse, era para eu pedir o link para você, mas nada até agora. Não, beleza. Eu mandei o link lá para ela também, vamos ver se ela ver, ela entra, né? Se der tempo ainda. Bom, tem 6, eu não espero que entre muita gente, mas se for entrando mais gente, eu vou adicionando aqui, tá bom? Eu vou aceitando aqui. Deixa eu já ir começando a aula para a gente ir ganhando tempo, tá? Bom dia para vocês, saudade de vocês, uns mais do que outros. Aqui, todo mundo aqui eu gosto. Então, pessoal, vamos lá então. Deixa eu conversar algumas coisas com vocês. Vocês podem interagir comigo, tá? É só abrir o microfone e falar comigo, ou então mandar aqui no bate-papo e eu vejo. Não precisa levantar a mão, não. Abre aí, fala e pronto, tá bom? Se levantar a mão, às vezes eu não percebo e você fica aí esperando para falar. Vocês podem ser sinceros no que eu vou perguntar e na resposta, tá bom? Vocês têm lido os textos que eu tenho mandado para vocês? Se vocês não leram, pelo menos vocês pegaram esses textos, porque eu vou trabalhar com eles, tá bom? Esses textos aí, na sua maioria, fui eu mesmo que fiz. Então, eles já são eu já faço de forma explicada para vocês, que é para poder facilitar aí a vida de vocês, tá? Deixa eu colocar a meia aqui, tá frio. Eu vou ser sincera, Não, né? não li, não. Sinceramente, eu não li, não, professor. Tá. Quem que tá falando Mas, comigo? é a Stephanie. Ah, Stephanie, tá. Se eu mandar para você, você tem como dar uma olhada depois, né? Sim, sim. Tá, eu vou te mandar depois. Você vai olhando com calma, porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhando com esses textos, tá? Com esses textos e com os vídeos que eu mandei. Aquela atividade do último vídeo que eu mandei, você assistiu? Sim. Beleza. Chegou a fazer os exercícios, os 19? Ainda não, porque eu tava fazendo um TCC e aí eu foquei no TCC e não na escola. Então, todas as atividades praticamente eu não fiz, mas eu assisti. Tá. Depois assim Bom dia. Bom dia. Fernanda? Bom dia, Fernanda. Mesma. Tudo bom, professor? Tudo bem. E você, como é que você está? Pela foto, você está sorridente. E a Catarina está mostrando... também, professor. E a Catarina está mostrando a língua para mim. Que deselegante. Tô brincando. Tá bom. Então, seria bom vocês lerem esses textos e assistir os vídeos, porque eles vão ajudar bastante na nossa compreensão. Professor, você consegue mandar de novo todos os textos para mim ver qual que eu tenho e qual que eu não tenho? Eu vou mandar no seu particular, tá bom? Quem falou comigo foi a Catarina? Isso. Catarina, se eu esquecer, você me lembra. Porque depois, o que acontece? Eu encerro aqui, aí eu vou ver as mensagens que tem lá no grupo dos professores, e eu estou em 1 milhão de grupos, por causa da quarentena. Eu estou em grupo de todas as salas, os alunos de todas as salas conversam comigo, então some às vezes a mensagem de vocês e eu esqueço. Então, me lembre se eu não te mandar hoje ainda, tá bom? Tá bom. Professor, manda para mim também, por favor, porque eu troquei de celular e aí eu basicamente perdi tudo. Aí eu tô muito perdida. Tá. Alice, Catarina, manda no grupo, então. vocês têm um outro grupo sem ser aquele grupo de professores? Sim. Então, beleza. Então, eu mando posso mandar para a Catarina, e aí, se a Catarina puder enviar para os outros alunos, melhor. Envio. Tá bom? Assim todos terão acesso aí. Não é, veja só, isso é um problema que tem acontecido assim, mas eu não falo nada, às vezes eu comento com o aluno, eu estou pedindo atividades, mas eu não peço para vocês me devolverem essas atividades.
Quando eu pedir atividade para vocês, vai ser pelo Forms, tá? Aí tem gente que tira foto, manda para mim, eu não falo nada, mas eu sempre escrevo na atividade, deixe no caderno, não precisa me enviar. Aí quando o aluno me envia, eu já sei que ele não está lendo nem a instrução da atividade, né? Mas tudo bem. Não precisa me enviar, porque quando eu fizer a prova, como eu já fiz no bimestre passado, eu faço perguntas, eu tiro as perguntas do questionário. Então, se você fez a pergunta, se você respondeu a pergunta, você vai conseguir responder o questionário com facilidade. Se você não respondeu as perguntas lá dos questionários, você vai ter dificuldade na hora da prova, tá bom? Então, é assim que eu tenho verificado se vocês estão fazendo as atividades ou não. Dá para me enganar? Sempre dá, tá? Mas não é isso que eu estou interessado no momento. Os exercícios lá são para que vocês possam exercitar mesmo, tá bom? E eu vou utilizar os textos porque eles estão seguindo a ordem que a gente estuda na escola. Então, eles vão facilitar para vocês a compreensão dos temas. Bom, vamos aqui, como é a nossa primeira aula, de volta, né? Nesse formato aqui, deixa eu conversar com vocês a respeito do que vocês querem que a gente trate, tá bom? Eu quero focar. Esse período do terceiro ano, ele tem as matérias que mais caem em vestibular, tá? Então, vestibular, Enem, essas coisas. Então, assim, vocês querem seguir agora a partir da Guerra Fria, que foi a última coisa que eu mandei para vocês, ou vocês querem retornar um pouco mais e pegar ali, sei lá, final da Segunda Guerra Mundial, que eu trate um pouco mais a respeito do Brasil, República do Café com Leite, essas coisas. O que vocês preferem? Por mim, retorna um pouco mais, porque EAD, assim, não é muito minha praia, eu não entendo muito bem. Mas aí não sei os outros. Mim também. Concordo com a Stephanie. Tá, então vamos ver aqui a partir de quando a gente começa, tá bom? Até a Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? Ou vocês querem que volte na Primeira Guerra Mundial? Como é que é? Tá tranquilo. Hã? Tá tranquilo. Tá tranquilo? A Primeira Guerra foi a que a gente fez a pesquisa no começo do ano, né? Foi. Por isso que eu estou perguntando da Primeira Guerra, que foi a última coisa, mais ou menos, que a gente trabalhou antes da quarentena. Então, Mas se tiver dificuldade, eu volto a explicar a partir da Revolução Industrial. Porque aí, para vocês entenderem a Primeira Guerra, eu preciso voltar na Revolução Industrial. Eu acho que quando a gente saiu das aulas, o senhor estava explicando a Revolução Industrial. Não. Revolução Industrial é antes da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, eu trabalho com vocês Revolução Russa. Vocês lembram alguma coisa de Revolução Russa? Não. E depois, Não. crise de 29. Aí fala de indústria. Aqui, ó. Eu marquei o que o senhor parou. Uhum. Darwinismo social. Darwinismo social. Darwinismo social eu coloquei 2 pontos e não teve mais nada. E antes porque o senhor citou um texto de imperialismo ou neocolonialismo. Isso foi a última coisa que você passou. Tá, então vamos começar pelo começo, então, tá bom? Então eu vou começar com vocês tratando em forma de revisão. Vamos começar tudo de novo, tá? Como se o ano estivesse começando agora. Aí esses temas que a gente já trabalhou, eu passo mais rápido, tá bom? Podemos fazer assim? Bom. Aí eu começo na Revolução Industrial, passo pela Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, crise de 29, e aí a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, e assim a gente vai indo, tá bom? Porque eu não tenho essa informação, mas eu vou chutar para você. E assim, não pense que eu sei e não quero dizer. Na verdade, eu não sei. Nós não sabemos. Todo dia muda. Mas eu acredito que a gente não vai voltar esse ano, tá? O que vai acontecer provavelmente que em setembro ou outubro eu retorne e os alunos que estão com mais problemas retornem também, tá?
Porque aluno que não, a gente não está conseguindo que faça atividade, essas coisas eles retornem em setembro ou outubro. Não é o caso dos alunos que eu estou vendo aqui, tá bom? Então, provavelmente vocês vão continuar no sistema que está aqui, e esse de EAD, né? E serão aprovados se continuarem fazendo as atividades aí, vão ser aprovados. Tá bom? Então, vou voltar, vamos para a Revolução Industrial, tá certo? Então, beleza. Eu tinha preparado aqui o texto que eu tinha trabalhado com vocês na aula que eu mandei a semana passada. Aula nada, porque não tivemos aula, né? Na semana passada. Mas então eu nem vou usar esse texto hoje, porque nós não vamos tratar do assunto do texto hoje, tá? Outra coisa também, eu vou continuar passando lá no grupo as atividades concernentes ao período que nós estamos estudando da história. Então, Guerra Fria foi a última coisa que eu falei. Essa semana nós não teremos atividade, porque essa semana foi reservada para vocês fazerem a AAP, tá? Então, se vocês não fizeram ainda, corram lá, façam a AAP, depois, né, dessa aula aqui nossa, façam a AAP, porque essa semana é só para isso, tá bom? Os professores estão precisando lá fazer professores de português e matemática estão precisando fazer essa parametrização aí no site da Secretaria de Educação. Então, dá uma força lá para os professores lá, tá? Então, essa semana não tem atividade, semana que vem eu volto a tratar da Guerra Fria. Eu vou mandando os textos e aí a gente vai até chegar, eu vou passar rápido com os nossos temas, até a gente chegar onde nós estamos, senão a gente não consegue concluir isso aí até o final do ano, tá bom? Eu também não sei como que vai ser depois que as aulas retornarem, se eu vou poder ter tempo de manhã de conversar com vocês por aqui, tá? Outra coisa, o Zoom que eu estou utilizando, ele é gratuito. Ele tem uma duração de 40 minutos e ele cai. Quando estiver chegando nos 40 minutos, ele vai encerrar. Nós já estamos há 15 minutos na nossa aula. Quando der os 40, ele vai encerrar. Eu vou fechar a sala e vou abrir novamente. Vai aparecer outro link. Eu vou mandar o link pela Stephanie de novo, tá bom? E aí você caminha para os outros, tá bom, Stephanie? Aí a gente faz mais 40 minutos de aula. Então, 2 aulas de 40 minutos aí, até menor que a nossa aula na sala, mas eu acho que aí já dá pra gente correr aí com essa matéria, tá bom? Sim? Silêncio, eu tomo por sim. Sim. Beleza, vamos lá. Pessoal, então vamos tratar da Revolução Industrial, tá bom? Bem, no final na verdade, da metade para frente do século XVIII, ou seja, de 1750 em diante, os ingleses, eles conseguiram dominar a energia a vapor, tá? O que aconteceu com a Inglaterra? Por que ela foi a pioneira? Quando eu falo pioneira, a palavra pioneiro vem de primeiro, tá? Ela foi a primeira a dominar a energia e introduzi-la na produção, tá? A energia a vapor já existe, ela é comum na natureza, ela está lá. Ferver alguma coisa, ela libera vapor, né? A água alcançou 100 graus Celsius, ela vai liberar vapor, tá? Só que esse vapor, essa energia, ela era desperdiçada na natureza. O que os ingleses aprenderam foi dominar essa energia e introduzi-la na produção, tá? Isso fez toda a diferença. Toda a diferença. Ayla, eu vou desligar seu microfone que eu acho que está soltando um ruído aí, tá bom? Mas se você precisar falar comigo, é só abrir o microfone de novo. Eu vou desativar de todo mundo. Beleza. Vamos lá. Por que a Inglaterra foi a primeira? Vamos entender algumas coisas. A Inglaterra, ela tinha feito a sua revolução política, né, no século XVII. No século XVII, houve uma revolta na Inglaterra. Depois que a Elizabeth I morreu. Quando a Elizabeth I morreu, ela não deixou herdeiros.
E por ela não ter deixado herdeiro, ela acabou acontecendo uma disputa na Inglaterra para ver quem herdaria o trono. Tá? No final dessa disputa, um rei chamado Carlos I herdou o trono, conseguiu a maioria, né, do apoio da nobreza. Ele subiu, chegou ao trono, se tornou rei da Inglaterra, mas imediatamente ele teve um problema, tá? E aí a questão da religião envolvida. Carlos I, ele era um católico. E a Inglaterra, naquela época, ela era a sua maioria da população, quase que, na verdade, todo mundo, porque ali havia uma religião de Estado, havia uma religião escolhida pelo rei, no caso da rainha, era pelo rei pai da Elizabeth, o Henrique VIII. A Inglaterra havia se tornado um país protestante, tá? Havia bastante problemas ali com relação a esse protestantismo, mas era um país protestante, evangélico, tá bom? E o Carlos I não estava interessado em manter o protestantismo, ele queria voltar a Inglaterra ao catolicismo. Ele encontrou resistência por parte do parlamento, e o parlamento na Inglaterra ele era muito forte, já há muito tempo atrás, desde a época das cruzadas, tá? Desde a época do rei Ricardo Coração de Leão. Quando o Ricardo, que você já deve ter ouvido falar dele, o Ricardo Coração de... Eu já falei para vocês dele no ano passado, mas talvez vocês tenham esquecido. O Ricardo Coração de Leão foi um rei inglês que foi para as cruzadas. Só para situar você na história, não se perca, tá bom? Para situar você na história, quando o Ricardo vai para as cruzadas, aquela guerra que os cristãos tiveram contra os muçulmanos lá na Terra Santa, é o período que acontece a história do Robin Hood. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, só para ambientar vocês aí na história. O irmão do Ricardo, o João Sem Terras, é o apelido dele, né? João Sem Terras. O John ficou na Inglaterra e ele acabou, por não ser um rei muito forte, ele, assim, forte no sentido de controlar os nobres, né? Ele acabou sendo obrigado a assinar a Carta Magna, que foi a primeira constituição de um país no sistema moderno, assim, na concepção moderna de se falar. Para você ter uma ideia, até hoje a Carta Magna ela rege a Inglaterra, tá bom? Ela sofreu algumas alterações, mas até hoje ainda é a Carta Magna que rege a Inglaterra. Bom, passado muito tempo depois, quase aí 500 anos depois do Ricardo Coração de Leão, do João Sem Terras, acontece essa revolução na Inglaterra. O Carlos quer fechar o parlamento. A igreja na Inglaterra, ela tinha um sistema parlamentarista de governo, e o Ricardo até aceitava manter o protestantismo desde que ele fosse o chefe da igreja. Tá? Ele queria ter um sistema episcopal. Ele mandaria na igreja, a igreja o obedeceria. O parlamento não queria assim. Houveram algumas discussões e conflitos entre os membros do parlamento e o rei, e isso acabou levando a uma guerra civil. Essa guerra, chamada de Revolução Inglesa, ela teve duas fases, e no final das duas fases, não interessa muito para a gente comentar todas elas, tá? Porque esse é tema do segundo ano. Eu só estou voltando para a gente poder ir para frente. No final dessa revolução, o parlamento se tornou muito mais forte e o rei perdeu totalmente seus poderes. A partir de então, desde lá de 1600 e pouquinho, o rei da Inglaterra é apenas uma figura representativa. Quem manda mesmo no parlamento, ou melhor, quem manda mesmo no país é o primeiro-ministro, é o parlamento, tá? E o parlamento naquela época, ele era governado pelos burgueses. Os burgueses, eles eram diferentes da nobreza, homens de negócio. Eles eram acostumados a lidar com a administração. Os nobres, eles normalmente não tinham muita noção de administração. Eles tinham herdado a riqueza que eles haviam recebido, as terras, tudo, e eles não sabiam lidar com a administração. O burguês, por outro lado, ele era pobre, que lutou, que trabalhou, que se esforçou, com muito esforço, com comércio, com luta, ele conseguiu enriquecer, e alguns enriqueceram muito, tá? Você tinha a grande burguesia, que eram os burgueses mais ricos, que eram a minoria da burguesia, lógico.
Você tinha a média burguesia, que é os burgueses, os comerciantes ali, médios comerciantes, mais ou menos uma classe média, e você tinha uma burguesia mais pobre, que era a maioria dos burgueses, tá? Tinha um comérciozinho, um ferreiro, um alfaiate, alguma coisa assim, tá bom? Mas, enfim, essa grande burguesia, esses homens mais ricos, eles começaram a cuidar da administração do Estado. E eles fizeram boas negociações durante a história. Uma delas, e a principal de todas, foi um acordo que a Inglaterra fez com Portugal, tá? O chamado Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen é o tratado de queijo, vinhos e tecidos. O que esse tratado propunha? Vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Tranquilo até aí? Vocês dormiram? Não. Não dormiram ou não entenderam? Não, eu entendi que o principal acordo foi o Tratado de Methuen. Methuen. Por que esse acordo teve? Porque os burgueses assumiram o controle do governo na Inglaterra. O rei, como até hoje a rainha é, só uma figura representativa. O que significa isso na prática? A rainha recebe um dinheiro do governo, ela, quando tem algum jantar, ela vai, ela organiza esses jantares, ela, quando tem reuniões de chefe de Estado, ela vai, tá? Mas a decisão, ela não manda nada. Quem é que manda é o parlamento. E o parlamento fez um acordo com Portugal chamado Tratado de Methuen, tá bom? Tem alguém falando comigo aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha no WhatsApp aqui, ver se tem alguém falando comigo. Alguém de vocês, tá? Aí a Jennifer, acordei atrasada, pelo amor de Deus. Deixa eu só falar com ela aqui. Falei para ela clicar no link. Então... Professor, Oi? quem fez esse acordo foi os burgueses com Foram os Portugal. burgueses. Mas veja só, Stephanie, foram os burgueses, Stephanie. Mas os burgueses na condição de políticos. Não foi um acordo de burguesia com burguesia. Foi um acordo de governos, tá? Governo de Portugal, que não era controlado por burgueses, era um país controlado pela nobreza, tá bom? Portugal é diferente da Inglaterra. E o parlamento inglês, esses fizeram um acordo. Lógico que a partir desse acordo, os tratamentos vão acontecer de burgueses com burgueses, tá? Não vai ser assim, o rei da Inglaterra, o rei de Portugal, tratando o tempo todo com o parlamento inglês. É como até hoje é assim, por exemplo, o Brasil faz um convênio com os Estados Unidos. A partir do momento que o governo brasileiro fez um convênio com o governo norte-americano, daí por diante eles vão fazer decretos que vão regular esse governo dentro dos seus países, e a partir desse decreto, os empresários de cada país vão entrar em contato com o outro e fazer acordos comerciais, entendeu? Sim, sim. Conseguiu entender? Então, por exemplo, vamos dizer o seguinte, eu quero fazer um acordo com... a minha família faz um acordo com a sua família de comércio. Eu vou e faço acordo com o seu pai. E aí a gente discute ali como que vai ser esse acordo. Uma vez que a gente fizer o acordo, eu vou chegar na minha casa, e seu pai vai na sua casa, e eu vou explicar para os meus filhos como que eles vão fazer. Olha, para negociar com a família da Stephanie, vocês vão fazer assim, 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 tá bom? Aí meus filhos vão lá, tá, beleza. A partir daí, eu não vou mais entrar em contato com o seu pai. O meu filho vai entrar em contato com você, entendeu? Entendi. Deu para... Então, é assim, tá? O rei vai entrar em contato com o parlamento de Portugal, com o parlamento inglês, e a partir desse momento que eles entram em contato, eles fazem regras que vão regular esse acordo econômico dentro dos seus países, e aí os empresários, no caso são os burgueses na época, eles vão entrar em contato com o burguês de Portugal, vai entrar em contato com o burguês da Inglaterra, e eles vão fazer acordos econômicos ali, tá bom? Baseados naquele acordo que foi feito primeiramente entre os governantes ali do país, entenderam? Tá todo mundo conseguindo entender? Entendi. Eu sei que o Igor e a Jennifer chegaram agora, estão pegando aí que nem cachorro quando cai de
Mudança? Deixa eu só falar uma coisinha para o Igor e para a Jennifer. Pessoal, Igor e Jennifer, eu estou voltando com vocês lá na Revolução Industrial, tá bom? Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Depois nós vamos seguir na história, tá? Então eu estou fazendo uma revisão agora por enquanto. Beleza? O silêncio eu tomo por... Beleza. Então tá bom. Vamos lá. Bem, esse acordo de Mituim, o que ele previa? Bom, Portugal, ele era um grande produtor. Nessa época, de vinho e queijo, tá? O vinho e o queijo não eram produtos baratos, eram produtos caros. E Portugal produzia esses produtos. Não era só isso que ele produzia, mas ele produzia muito bem esses produtos, tá bom? E a Inglaterra, ela produzia tecidos. Nessa época aí que nós estamos tratando, do tratado ou do acordo de Mituim. Produzia tecidos. E aí eles fizeram esse acordo. O que o acordo previa? Portugal poderia vender, então preste bastante atenção, tá? Portugal poderia vender o produto dele para quem ele quisesse, queijo e vinho, tá? E os outros produtos que ele faz, tá? Poderia vender para quem ele quisesse. Porém, se os ingleses quisessem comprar queijo e vinho, eles só poderiam comprar de Portugal, tá? A Inglaterra, a partir do Tratado de Mituim, ela não poderia comprar, por exemplo, vinho da França, nem vinho da Holanda, não poderia comprar. Se ela quisesse comprar vinho e queijo, ela teria que comprar de Portugal. Mas Portugal podia vender para quem ele quisesse, tá? Conseguindo entender até aí? Eu vendo para quem eu quero. Mas se você quiser comprar esse produto específico, esses dois produtos específicos, você precisa comprar de mim. Por outro lado, a Inglaterra produzia tecidos. Então, ela poderia continuar vendendo tecidos para quem ela quisesse. Mas, se os portugueses quisessem comprar tecidos, eles precisariam comprar da Inglaterra. Então, a Inglaterra vende para quem ela quer, mas se Portugal quiser comprar tecido, as outras coisas ela compra de quem ela quiser, mas tecido ela é obrigada a comprar da Inglaterra. Bom, quem você acha que lucrou mais com esse acordo? É lógico que o vinho e o queijo eram mais caros que o tecido, mas nem todo mundo come queijo e nem todo mundo bebe vinho, até porque é um produto caro, a população pobre não compra, só os mais ricos, tá? Mas roupa todo mundo compra, todo mundo precisa de roupa, até porque não dá para andar pelado por aí, tá? Então, os portugueses compravam, seja pobre, seja rico, lógico, tinha tecido muito caro, tinha tecido que era barato, mas eles compravam muito da Inglaterra. E de tempos em tempos, o que acontecia? Começava a pender a balança comercial, começou a se tornar favorável para a Inglaterra. Para um minutinho aí, deixa eu explicar para vocês o que é uma balança comercial favorável, tá? Vamos dar uma pausa aí, como se eu abrisse um parênteses aqui no que eu estou explicando. Tranquilo até aí? Bom, eu espero que sim. Se não, me chama, tá bom? O que é uma balança comercial favorável? A balança comercial... Sim, o Igor mandou um joinha ali. A balança comercial favorável acontece quando um país ele tem uma relação comercial favorável em relação a outro. Você pode ter uma balança comercial, por exemplo, o Brasil. Na relação comercial do Brasil e a China, o Brasil tem uma balança comercial favorável, tá? O Brasil ganha mais dinheiro da China do que a China ganha dinheiro do Brasil. Porém, em relação aos Estados Unidos, o Brasil tem uma balança comercial desfavorável, tá? Ou seja, os Estados Unidos ganham mais dinheiro do Brasil do que o Brasil dos Estados Unidos. Essa questão da balança, ela é bastante complexa. Mas o que vocês precisam entender é o seguinte, vamos pensar aqui em dois países só, tá? Vamos esquecer o resto, vamos fazer uma relação só de dois países. Quando eu, na minha relação comercial, eu tenho vantagem sobre o outro país, eu ganho mais dinheiro daquele país. Jennifer, eu vou responder por aqui, tá?
Não, eu desativei porque estava fazendo ruído, mas você pode abrir, tá? Você consegue abrir quando você quiser, tá bom? É porque às vezes ruídos de fora aí, externos aí, começa a dar microfonia, porque o seu microfone pega eu falando e fica retornando e fica dando microfonia, tá bom? Mas quando você quiser é só clicar para abrir. Beleza, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa aula. Quando eu terminar, quando der, daqui uns 7 minutos mais ou menos vai cair. Quando cair eu vou abrir a sala de novo, tá? Vamos lá. Deixa eu tentar explicar essa balança comercial favorável aqui. Então veja só. Quando na relação comercial entre dois países, um país ganha mais dinheiro do que o outro, quer dizer que aquele país que ganha mais dinheiro, ele tem uma balança comercial favorável em relação àquele outro que ganha menos dinheiro na transação comercial entre eles. Existem duas formas de você conseguir uma balança comercial favorável. A primeira delas é quando eu vendo mais produtos do que eu compro. Então, se eu vendo mais produtos para a Catarina do que eu compro produtos da Catarina, eu vou ter uma relação comercial favorável em relação a ela. Minha balança vai pender para o meu lado. A balança comercial entre nós dois vai pender para o meu lado. Ou seja, mais dinheiro da Catarina está vindo para mim do que dinheiro meu indo para a Catarina. Se eu estou ganhando mais dinheiro, eu estou me tornando mais forte, mais rico, tá? Lembra que estamos falando de países, tá bom? Essa é a primeira forma. A segunda forma, que é o caso que vai acontecer aqui na Inglaterra, é que eu consigo vender produtos mais caros do que aqueles que eu compro da Catarina, tá bom? Ou seja, a Catarina até vende mais produtos para mim, mas os produtos que eu vendo para ela são mais caros do que aquelas que ela vende, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho uma balança comercial favorável com ela, em relação a ela também. Um exemplo. O Brasil ele vende aço para os Estados Unidos. Ele vende muito aço para os Estados Unidos, tá bom? E aí, ele vende, vamos dizer assim, que ele venda 100 toneladas de aço para os Estados Unidos, tá? Mas ele compra dos Estados Unidos um avião que pesa 10 toneladas de aço. O que é mais caro? As 100 toneladas de aço ou um avião? É o avião que é mais caro. Mas por quê? Ele pesa só 10 toneladas de aço. Porque no avião existe tecnologia agregada, tá? Então, aquela tecnologia que está agregada ao avião, ele torna o avião mais caro. Por isso, no caso da relação comercial entre Estados Unidos e Brasil, os Estados Unidos, embora compre muito mais produtos do que o Brasil, ele vende produtos mais caros para o Brasil, tá? Então, ele acaba tendo uma balança comercial favorável, tá certo? Bom, entenderam? Conseguiram entender? Emanuel, você entrou agora, deixa eu explicar para você, eu estou fazendo uma revisão, tá bom? Nós estamos falando da Revolução Industrial, tá certo? Então, vamos lá. Seguindo aqui, então. O Portugal, ele começa a ter uma balança comercial desfavorável, né? Tá pendendo para o lado da Inglaterra. A Inglaterra está ganhando muito mais dinheiro. E, com isso, o que acontece? Os burgueses portugueses começam a se endividar em relação aos burgueses ingleses. E toda vez que o burguês se endivida, ele faz novos empréstimos para poder pagar essa dívida. De quem que eles pegam o empréstimo? Eles pegam o empréstimo do banco. E o banco pega o empréstimo da onde? Oi? Só interrompendo um pouco, é que caiu o vídeo pra gente. Aí eu não sei de onde o senhor estava, não. Qual foi a última coisa que você ouviu? Você consegue lembrar? Não, sim, é que estava se vender mais do que comprar, tem uma balança comercial favorável. E depois tinha o outro que o senhor falou, mas que eu não entendi. Aí eu falei que eu não entendi direito e caiu. Então deixa eu repetir, então. A primeira forma você entendeu, eu vendo mais do que eu compro. A segunda forma é quando eu vendo produtos mais caros do que aqueles que eu compro. Então eu dei o exemplo do caso do Brasil e Estados Unidos. O Brasil vende, por exemplo,
Eu estou dando um exemplo, porque eu não estou com o valor aqui, tá? De quantidades certinhas. Mas digamos que o Brasil venda por ano 100 toneladas de aço. E compre dos Estados Unidos, num determinado ano, um avião, um jato, tá? Um caça, um avião militar. Esse avião militar, ele tem lá, pesa 10 toneladas de aço. Só que esse avião, ele é muito mais caro do que todas aquelas 100 toneladas de aço que o Brasil vendeu. Por que ele é mais caro? Porque no avião nós temos agregado tecnologia, tá? Essa tecnologia que está agregada às 10 toneladas de aço ali do avião, que fazem com que o avião se torne muito mais caro do que as 100 toneladas de aço. Tá? Então, o Brasil vendeu muito mais produtos, 90 toneladas a mais, e comprou 10 toneladas. Só que no meio dessas 10 toneladas que estão lá no avião, você tem tecnologia. E essa tecnologia que torna o produto mais caro. Por isso que os Estados Unidos, é lógico que eu só estou dando um exemplo, tá? É por isso que os Estados Unidos ele tem uma balança comercial favorável em relação ao Brasil. Então, ele vende para mim produtos mais caros do que aqueles que eu compro. Deu para entender agora? Sim, agora sim. Obrigada. Nada, que isso. Tá, então vamos lá para a gente... Quanto tempo nós temos? 3 minutos. Deixa eu tentar explicar aqui como que a Inglaterra tinha uma balança comercial favorável em relação a Portugal. Bom, os burgueses portugueses, eles, com o passar do tempo, comprando tecidos e vendendo vinho, o que aconteceu? Com o passar do tempo, os burgueses portugueses começaram a se endividar. Eles contraíam dívidas, não conseguiam pagar essas dívidas, e a dívida deles começou a aumentar em relação aos ingleses, aos burgueses ingleses, tá? Era uma dívida de burguesia para burguesia. Burguesia de Portugal endividada com a burguesia da Inglaterra. Quando os burgueses não têm dinheiro para pagar, eles pegam dinheiro emprestado em bancos. E os bancos, quando precisam de dinheiro, eles pegam dinheiro emprestado com o governo. E o governo, quando não tem dinheiro, o que ele faz? Ele pega dinheiro emprestado com outro governo. Quando Portugal não tinha dinheiro para pagar a Inglaterra, para quem que ela pedia dinheiro? Para quem que eles pediam dinheiro? Para a própria Inglaterra. Então eles chegavam para a Inglaterra e pediam dinheiro emprestado para poder pagar a sua dívida. E a Inglaterra emprestava. A Inglaterra era gente boa, boníssima. Emprestava dinheiro direto. E emprestando dinheiro direto. Tá bom? Para Portugal. Isso foi seguindo lógico, Portugal pagava parte da dívida, no outro ano pegava mais dinheiro emprestado, pagava parte da dívida, pegava mais dinheiro emprestado. Até hoje é assim, tá? Os países fazem isso até hoje. E com o passar do tempo, a dívida foi se aumentando, porque eles não terminavam de pagar uma dívida, já pegavam outra. A dívida foi aumentando, até que no século XVIII, o que aconteceu aqui no Brasil? Os bandeirantes encontraram ouro. Quando eles encontraram ouro, numa quantidade extremamente grande, tá? O ouro brasileiro se encontrou mais ouro no Brasil do que prata em todas as colônias espanholas. E olha, as colônias espanholas vêm lá do México até a Argentina. Então, e eles vêm, e os espanhóis vinham retirando prata das Américas deles, lá do México para baixo, desde o descobrimento da América Espanhola. E no Brasil só extraíram ouro do Brasil praticamente aí 100 anos, tá bom? Do século XVIII até o século XIX. Depois o ouro se tornou escasso e quase que acabou, tá? Pessoal, 1 minuto, eu vou fechar a sala e já vou abrir novamente. Mando o link para a Stephanie, tá bom? Eu vou derrubar todos vocês aqui. Beleza. Voltem, eu aguardo vocês aqui. Voltem rapidinho, tá bom? Ok. Tchau, até daqui a pouquinho.